A taxa Selic ela pode chegar até aonde? Bom, desde o fim do ano passado, passou o meio de 2024, setembro ali a gente já começou a ter aumentos na taxa básica de juros do Brasil, na taxa Selic, subindo de forma muito acelerada e assustando o mercado, né? Até porque se a gente fosse analisar o cenário macroeconômico de 2024, no início do ano era um grande consenso, né, que a taxa de juros ali ia finalizar o ano de 2024 aproximadamente 8,5% ao ano. Ou seja, a gente ia ter queda na taxa de juros, e era o que estava acontecendo de fato, né? Desde 2023 até 2024, a gente estava trabalhando com redução na taxa básica de juros do Brasil, na taxa Selic. Chegou no meio do ano, a gente começou a estabilizar, e por questões aqui domésticas mesmo, pelos problemas criados pelo próprio Brasil, irresponsabilidade fiscal, gasto público elevado, muita criação de impostos, ou seja, o governo não preocupado em economizar e só preocupado em gastar mais e, consequentemente, elevar a tributação na população. Isso elevou o risco aqui no Brasil e, consequentemente, isso foi transferido pelas taxas necessárias para poder financiar a dívida pública. Porque se o risco percebido no país ele aumenta, para o país conseguir financiar a dívida pública, hoje grande parte da dívida do Brasil é do Tesouro Nacional, que é quando você vai lá e investe no Tesouro Direto. Se eles não tinham investidores querendo investir a 12% ao ano, eles tiveram que aumentar a taxa para 15%, quase 16% ao ano, para poder deixar atrativo ali a destinação do recurso, né, da poupança da sociedade para o Tesouro Nacional e, consequentemente, conseguir financiar a dívida pública. E se a gente for observar até onde pode chegar, a gente tem a próxima reunião, né, que vai ocorrer dia 6 e 7 de maio de 2025, e já é um grande consenso que a gente vai trabalhar com aumentos ali de 0,5% na taxa básica de juros do Brasil. Então a gente tem grande parte do mercado ali na opção de Copom, mais de 60%, estimando um aumento de 0,5% na taxa básica de juros do Brasil. E claro que isso é só uma estimativa, a gente não sabe ao certo como que vai ser essa próxima reunião. Dentro da ata do Copom, né, que eles soltam ali para o mercado o relatório, informando o que ocorreu, qual que é a visão ali do Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária. Eles disseram que estão muito preocupados, de fato, com a inflação aqui no Brasil, e que realmente eles devem continuar com aperto monetário, ou seja, aumento na taxa básica de juros do Brasil, só que, consequentemente, a magnitude desse aumento ela vai depender de como que vai comportar a inflação nesses próximos meses. Então, a gente está com a inflação nos últimos 12 meses acumulada em 5,06%, ou seja, a inflação está acima do teto da meta do Banco Central, né, que é 3% ao ano, podendo ter variações de 1,5% para baixo ou para cima. Então, a inflação ela pode ir até 4,5% ou até 1,5%. Então, ela está em 5,06%, ou seja, fora da meta do Banco Central. E o problema é que a expectativa é que essa inflação ela continue apertando aqui no Brasil. E, consequentemente, com isso, aperta o Copom, né, o Comitê de Política Monetária, a aumentar a taxa básica de juros mais um pouco, podendo chegar ali próximo aos 15%, acho que é algo factível para esse ano de 2025. E, inclusive, até hoje, na data que eu gravei esse vídeo, dia 27/3, nós tivemos ali o IPCA 15, que é basicamente a prévia da inflação, que ela foi divulgada e ela já saiu com uma prévia ali de 0,64%, sendo impactado ali pelo alimentos, né? Basicamente alimentos e combustíveis, que impactou a estimativa ali, né, a previsão da inflação, que obviamente é só uma previsão, a gente tem um dado oficial só no início ali de abril, mas é algo que está de fato impactando e preocupando o mercado. Os mercados estão preocupados com a inflação, o Copom, o Banco Central está preocupado com a inflação, e por conta disso, bem provável que a gente vai ter mais um aumento na taxa de juros. Acredito que 0,5% é factível, e depois a gente deve ter um aumento de 0,25%. Tudo vai depender de como os mercados vão comportar. Mas 15% na taxa Selic eu acredito ser bem factível, e tinha um bom tempo que a gente não via a taxa de juros tão alta assim, né? Se a gente for voltar aqui no histórico, a gente está com níveis ali similares a 2015, 2016, que foi quando nós tivemos a crise aqui no Brasil. Então, a gente está chegando realmente a patamares muito elevados na taxa básica de juros do Brasil. Como é muito importante vocês investirem bem, tá? Como eu trabalho aqui na consultoria da Portfel, a consultoria do Grupo Primo, a maior consultoria aqui do Brasil, para investimentos, etc.,
Basicamente, nos últimos 12 meses, você vê o CDI entregando 11,13%, a poupança 7,16% e a inflação 5,41% ali, acumulada, né, até o dia 26/3 ali pela previsão. E é muito comum, talvez, vários investidores que ainda deixam dinheiro na poupança. Ou investem mal, tá? No produto ali que vai render seus 70%, 80% do CDI, dependendo do momento, ou uma carteira que não é nada bem estruturada. Então, é muito importante vocês investirem o seu dinheiro para que, pelo menos no médio prazo, o seu dinheiro renda IPCA mais 6, IPCA mais 7, IPCA mais 5, que é uma métrica muito bem ajustada ali, pensando por longo prazo. Então, realmente, investir bem é muito importante, principalmente nesses momentos agora que a gente está conturbados no Brasil. A grande maioria está olhando só para a renda fixa e tem que tomar um pouco de atenção nisso, que no médio e longo prazo você pode deixar um pouco de dinheiro na mesa, deixando de lado também a renda variável. Claro que vai depender do seu perfil de investidor. E uma grande dúvida dos investidores é... Eu já vou falar qual que é a dúvida. Se você chegou até aqui, se você quer usar um cartão de crédito pré-pago, que esse cartão, ao você usar crédito, você consegue fazer ele de fato o acúmulo de criptomoedas, seja Bitcoin, seja Ethereum, de forma passiva. Ou seja, esse cartão aqui da Bitbank, tá? Eles pediram para trazer aqui para vocês. É um cartão que eu estou utilizando, eu estou fazendo um teste, eu estou gostando, mas imagina, cada compra que você fizer, você vai lá no supermercado, né? A inflação tá alta, então se você vai lá com 2 sacolinhas dá R$100, você passa um cartão, automaticamente o valor, o cashback dessa compra ele já é convertido em Bitcoin, em Ethereum, em Solana ou em reais, vai depender da forma que você quiser. Então, se você quer conhecer mais sobre o cartão, eu vou deixar um vídeo para vocês aqui no card e vou deixar o link para vocês abrir a conta com a minha indicação. Então, fortalece aí o canal. Realmente uma parceria, né, que eu estou fazendo com eles. Eu estou testando e estou gostando. O cartão está funcionando muito bem e está me atendendo ali, de fato, do que eu preciso. Dá uma olhada se faz sentido para você. Abre a conta com o meu link lá e ajuda. Link no primeiro comentário fixado ou na descrição. Bom, mas uma grande dúvida que eu estou vendo dos investidores é: Jonas, a gente está tendo aumento de juros em 2025, taxa Selic subindo muito forte, e por que a gente está tendo ativos de renda variável subindo forte? Porque normalmente quando a gente tem juros, né, alto, juros subindo, a gente tem renda variável caindo. E se a gente vê a performance nesse ano aqui da renda variável, a gente está tendo Ibovespa entregando 10,17% de retorno, enquanto o IFIX está entregando 5,01%. Ou seja, um retorno bem expressivo nesse ano de 2025. Bom, a verdade é que a gente precisa entender que o mercado ele trabalha com expectativas futuras. Então, o que está sendo precificado hoje é o que vai acontecer daqui 6 meses, daqui 1 ano, ou até mais um pouco de 1 ano. Tá? E o que aconteceu no final do ano passado, que a gente teve forte queda na Bolsa de Valores, nos fundos imobiliários, estava precificando já esse aumento que está ocorrendo agora, que foi 3, 4, 6 meses, 5 meses precificado anteriormente para acontecer de fato esses aumentos agora. O mercado já sabia que os juros ia subir. É basicamente isso. Então, sempre de mercado é projeções futuras. Mas beleza, Jonas, o que está impactando que você está acreditando que o mercado está gostando? Primeiro, é a avaliação da próxima eleição. Então, a avaliação positiva de Lula cai para 26,8%, menor patamar em 800 dias de governo do governo Lula, né? Diz pesquisa futura. E não só essas pesquisas e várias outras pesquisas estão mostrando que, de fato, a popularidade do Lula ela vem caindo muito forte, podendo mostrar ali uma possibilidade de troca de governo, né? Saída da esquerda, né? E entrada da direita. O que os mercados podem ver com bons olhos, né? Além disso, a gente tem juros subindo e, consequentemente, o juros americano travado. Isso atrai capital estrangeiro, então basicamente o investidor estrangeiro começa a olhar para os juros Brasil, começa a olhar para a Bolsa Brasil, porque dessa diferença de juros tem entre economias, né? A operação que chama carry trade pode ali trazer capital intensivo aqui do estrangeiro para o Brasil, que é o capital mais relevante que a gente tem aqui nos mercados de renda variável, tá? Então, basicamente é isso e, consequentemente, a Selic ela vai subir, ela pode chegar ali nos seus 15%, ela deve estabilizar um período, mas a gente sabe que logo depois ela tende a cair, tá? Os juros tendem a voltar à regressão à média. Tudo tende a regredir à média, né? Então, o juros está subindo muito, um nível mais alto que 2015 e 2016. Consequentemente, isso vai ficar estável um período e depois vai ter que cair porque a economia não aguenta, né? As empresas não aguentam juros tão altos, até porque grande parte da dívida das empresas, da dívida do governo é indexado ao CDI, a taxa Selic. Então, esse custo da dívida, ele fica muito caro e isso pode apresentar um grande problema para a economia como um todo e até recuperações judiciais. A gente está tendo várias recuperações judiciais, batendo recordes, justamente por conta do cenário desafiador para o empresário, na expansão, tomada de crédito e etc. Mas é isso aí.
E você tá otimista com o mercado brasileiro? Tá pessimista? Como que você está investindo nesse atual momento? Link no primeiro comentário fixado ou na descrição. Se você quer investir o seu dinheiro com a ajuda de um profissional, consultor financeiro, livre de conflito de interesse, maior consultoria de investimento do Brasil, a Portfel Consultoria, aqui do Thiago Nigro, né, o Primo Rico e o Bruno Perini. Link no primeiro comentário fixado ou na descrição. Se você tem mais de 100 mil, tá, eu posso te atender. Ou se você tem aportes ali acima de 5 mil reais também, pode preencher o formulário que eu entro em contato com você. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Eu te vejo no próximo vídeo.